Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Então, agora vamos ter nossa aula de história, tá bom? Abra sua apostila na página 19, não tem número, mas é depois da 18, né? E é onde inicia o capítulo 4. Então, o capítulo 4 está falando sobre escrita, registro e expressão do conhecimento humano. Então, o que a gente viu até agora sobre a aula de história? Que a expressão do conhecimento, a cultura, a própria cultura familiar era passada de geração em geração através da forma oral, através da fala, através de músicas, poemas, né? A gente viu bastante sobre isso nessas últimas aulas de história, né? E agora a gente vai ver uma nova forma de registro, que é a forma da escrita, uma forma que nós usamos até hoje, né? Para a gente fazer os nossos registros. Então, aqui nesse capítulo, você vai estudar escritas antigas, onde surgiram e em que situações eram usadas. Também vai estudar os povos do passado que utilizavam esses registros escritos e as tecnologias criadas para produzir tais registros, tá bom? Então, se a gente for observar essa imagem aqui, o que está sendo usado de diferente que nós não usamos até agora? As letras, né? A gente não usou letras, a gente já viu apenas sobre músicas, sobre a forma oral. Então, na forma oral, a forma falada, não tem letras escritas, né? Tem apenas faladas e cantadas, né? Então, além das letras aqui, nós temos também a forma como se registra, através de um papel, um pergaminho, né? Na época, ou uma tinta, uma pena que eles usavam para fazer a escrita, certo? Vocês acham que o que está aqui nessa imagem é uma imagem do passado ou uma imagem de um livro atual? O que vocês acham? Se a gente for ler aqui embaixo, vocês não vão conseguir enxergar aqui, mas se vocês lerem aqui embaixo, tem falando que é uma Bíblia de bolso de 1455, né? Então, é bem antigo essa forma desse registro aqui, ok? Então, vamos avançar? Vira aqui o seu livro na página 20, para a gente ler um pouquinho e fazer algumas atividades juntos. No cotidiano, podemos observar a escrita registrada de diferentes maneiras, né? Então, na nossa vida cotidiana, no dia a dia, a gente encontra a escrita em propagandas, em embalagens, em produtos, noticiários, livros, jornais, revistas, etc. Por isso que é tão importante a gente aprender a ler, né? As coisas que estão ao nosso redor, porque é o que a gente convive diariamente. Você sabe como eram as formas escritas do passado? Como chegamos às formas de escrever da atualidade? Então, aqui vamos fazer o exercício 1 junto, tá? Você sabia que antes do desenvolvimento da escrita foi criada uma maneira de representar palavras usando símbolos, chamados pictogramas? Então, você sabia que eram os pictogramas? Observe essas imagens que representam pictogramas sumérios, criados há aproximadamente 5.200 anos. Use as palavras destacadas para identificar o significado de cada pictograma. Bom, então aqui nós temos um banco de palavras, né, que eu fiz aqui, que está aqui, marquei X em alguns. E aqui nós temos algumas figuras, tá? E nós vamos tentar identificar o que é cada uma delas. Umas estão fáceis e outras a gente tem que pensar um pouquinho. Então, nós temos boi, cabeça, pássaro, peixe, grãos, água, tá? Então, vamos lá. Essa primeira figura aqui, ela tá bem fácil da gente descobrir, né? Pássaro, tá? Então, marca pássaro e marca um xizinho no pássaro. Essa outra aqui, que parece um chifre, né? E uma cabeça. O boi. Esse boi eu consigo desenhar. Aqui, para representar essas ondinhas. Água. Esse daqui, os grãos, né? E esse daqui que vocês acham que é? Uma cabeça, parece o olho, né? O queixo aqui, cabeça e o peixe, tá? Então, esses são alguns pictogramas que eles usavam para se comunicar. E agora a gente tem o exercício 2. Você vai usar esses pictogramas, tá? Para formar uma frase. Por exemplo, pássaro, água,
cabeça. Você vai pegar essas imagens e vai formar uma frase. Mas, professora, não tem como, porque... Por quê? Porque falta palavras, né? Por exemplo, se eu quero falar o pássaro bebeu água, como que eu vou representar o bebeu? Não tem esse símbolo aqui. Então, você vai pegar o pássaro e vai pôr a água. Ah, o boi tomou água. O boi, água. O boi, água. O boi comeu grãos e tomou água. Então, você vai pôr o boi, o grãos e a água. Entendeu? Você vai formar uma frase aqui. Não precisa usar todos os pictogramas. Mas não tem como formar uma frase apenas com um, né? Então, você tem que usar dois, a partir de três, de 2 a 3, né, para cima, para poder formar uma frase. E aí, essa, por enquanto, é a atividade, porque daí pede para você mostrar para um colega, né, como que você formou, para ver se ele consegue interpretar. Como a gente não está podendo mostrar para os colegas, né? Então, você vai fazer essa atividade aqui. E na aula ao vivo da quarta-feira, a gente comenta um pouquinho sobre isso, tá bom? Para a gente poder conversar e ver o que vocês fizeram, tá bom? Então, faça aqui a sua frase. Muito bem. Agora na página 21, tá? Ó, gente, só voltando aqui, é o que você quiser escrever, tá? Por exemplo, cabeça, por exemplo, não sei o que você vai querer falar. Cabeça pode representar a pessoa, então a pessoa tomou água, vai desenhar a cabeça e vai pôr a água. Ou, sei lá, o boi comeu os grãos, igual eu já falei. Você vai criar uma frase aqui, pode ser o que você quiser, mas que dê para os amigos entenderem depois, na hora que você mostrar, tá bom? Você inventa aqui, mas tem que usar o que está aqui, as imagens. É claro que vai faltar palavras, porque hoje na nossa comunicação a gente usa as conjunções, né, que a gente viu, que liga as frases, a gente usa verbos. Então, eles não tinham esses recursos, eles se comunicavam através de desenhos. Então, era assim, a forma como eles desenhavam, a pessoa também tinha que interpretar o que ele estava querendo dizer, tá bom? Então, vamos lá. Surgimento da escrita e os primeiros registros. Vamos entender aqui um pouquinho. Estudamos que existem várias línguas faladas em todo o mundo, que vão se transformando com o tempo. Também existem inúmeros sistemas de escrita que, assim como as línguas, passam por mudanças. As línguas surgiram de maneira natural por meio da interação humana. Por outro lado, os diferentes tipos de escrita precisaram ser pensados, desenvolvidos e organizados para que fosse possível entendê-los. Então a gente viu, né, que as línguas faladas elas foram se transformando conforme o tempo foi passando, foi se transformando. Assim como tinha o latim se espalhou, mas em alguns lugares começou a ficar mais difícil de entender ou não foi usado tanto mais o latim. E aí começou a surgir outras línguas, né? Então foram sofrendo mudanças. E as línguas também, tem línguas que surgiram de forma natural, por meio da nossa interação humana, certo? Pode ser o caso de gírias, o caso de dialetos, né, em alguns países. E também, devido a isso, a escrita, os diferentes tipos de escrita precisaram ser pensados, né? Então, a forma de escrever cada palavra que era falada. Também desenvolvidos, organizados, para que a gente possa se entendê-lo na hora de registrar de forma escrita. O mais antigo sistema de escrita de que se tem conhecimento se originou na Mesopotâmia, com os povos sumérios, por volta de 3000 a.C., ou seja, há pouco mais de 5000 anos. Observe os mapas a seguir que mostram a localização da Mesopotâmia e essa região na atualidade. Então, aqui nós temos a Mesopotâmia, tá? Rio aqui, Mar Mediterrâneo, Mar Negro, Mar Cáspio, Golfo Pérsico. E aqui tem a Mesopotâmia, os assírios, amoritas, acádios, sumérios, ok? E aqui é esse mapa antigo e aqui na atualidade. Olha só, Mar Vermelho, então é essa região aqui, certo? Rio Eufrates, Rio Tigre, mais ou menos essa região aqui, tá bom? Que tá de azulzinha, ó. E era banhada por esses rios da Mesopotâmia, né? Então, pega a região da Síria, região da Turquia, região do Iraque, tá? Essa região aqui, tá bom? Que pega esses países aqui, certo? Então, na atualidade,
Opa, gente, esqueci que vocês não estavam vendo. Aqui, ó. Essa região aqui, ó. Se vocês verem, a Mesopotâmia, ela era banhada pelos rios Eufrates e Tigre. Então, se a gente for olhar esse mapa da atualidade, para a gente ver onde é a Mesopotâmia hoje, porque não existe mais a Mesopotâmia, existem outros países que estão naquela região. Então, aqui a gente vê o rio Eufrates e o rio Tigre, certo? Então, é essa região aqui que era a Mesopotâmia antigamente, que abrange o país da Turquia, da Síria e do Iraque. Bom, essa região entre o rio Eufrates e Tigre, aqui nesse mapa. Muito legal a gente ver, eu gosto de ver as coisas no passado e como elas são hoje. Muito bem, então a gente viu na página anterior que a primeira parte escrita que se tem conhecimento surgiu ali na Mesopotâmia, né? Então, olha só, o tablete de argila entalhado registrado na foto foi encontrado na cidade de Kish, na Mesopotâmia, atual Iraque. As inscrições foram realizadas há aproximadamente 5.000 anos. Observe os diferentes símbolos representados no objeto. Então, aqui eles tinham um tablete de argila, onde eles faziam os desenhos, né? Olha só, se você olhar bem, algumas coisas a gente consegue entender, outras a gente tem que usar a imaginação do que será que ele estava falando, né? Parece que é um trigo, os grãos, né? Aqui... não faço ideia, gente, do que pode ser o que ele estava representando. Parece alguém que tinha o mesmo dom que eu de desenhar. Vocês viram como é difícil eles usarem os desenhos para se comunicar, né? Mas era dessa forma e eles se comunicavam. À medida que as cidades se desenvolviam, o comércio passou a ter um maior número de produtos, vendedores e compradores. Por esse motivo, as mensagens escritas se tornaram essenciais, pois facilitavam a organização das informações, incluindo as das práticas comerciais. Então, vendeu 3 grãos, supor, né? Quanto que ele ganhou? Então, ele precisava ter essa anotação. Foi vendido 3, ganhei 3, ganhei 3 moedas. Então, conforme foi surgindo esse comércio, eles tinham que ter essa organização para saber de quanto foi vendido, o que saiu, o que entrou, né? Assim, por exemplo, os governantes começaram a registrar por escrito as leis e os impostos a serem pagos pela população. Também surgiu aí os impostos, né? A parte ruim. Os antigos registros da escrita em fragmentos de argila foram encontrados em escavações na Mesopotâmia. Esses materiais continham informações como quantidade de mercadorias e também uma assinatura identificando o comerciante. Então, olha só. Entre as informações importantes que eram registradas, tinha lá a quantidade de alimentos e de impostos, as leis, as histórias a respeito de reis e de deuses. Então, aqui nós temos exemplo, a cunha era um instrumento usado para gravar os símbolos nos tabletes de argila fresca. Então, eles pegavam a argila fresca, pegavam uma cunha ali, tipo uma madeira assim, para poder, pontuda, né, para poder usar e desenhar na argila ali a escrita. A escrita usada na Mesopotâmia ficou conhecida como cuneiforme, escrita cuneiforme, pois em objeto chamado cunha era usado para gravar os símbolos em tabletes de argila fresca, tá? Então, algumas escritas eram gravadas em cilindros, então esses objetos eram rolados sobre uma placa de argila para que a informação fosse registrada na peça. Então, é como se fosse um carimbo, né? Tipo um registro ali, um carimbo, colocava na peça e saía o desenho ali. Eles queriam representar. Então, escrita cuneiforme, primeira forma de escrita do povo antigo, porque eles usavam a cunha, né? Bom, então aqui nós temos algumas atividades para a gente fazer, tá? Para a gente concluir, então, a nossa aula de hoje, tá certo? Então, na página 23, eu, historiador. Esta imagem mostra um tablete de argila, encontrado há milhares de anos em Nippur, cidade habitada pelos sumérios. Pessoal, só lembrando que nesses códigos aqui, esses QR Codes, vocês podem olhar no celular, tá bom? Para mostrar. Não vou mostrar porque senão nosso vídeo fica extenso, tá bom? Mas eu acho que esse aqui dá pra gente dar uma olhadinha. Esse aqui acho que é um joguinho, vamos ver se a gente consegue ver. Nesse tablete de argila foram registradas informações a respeito de alimentos, como a quantidade de óleo vegetal e de farinha de pães.
Bom, vamos ver se o nosso QR Code nos dá uma dica, né? Para ver se a gente consegue entender o que ele tá falando ali, nesse tabletinho. Vamos ver se abre, se é uma explicaçãozinha ou se é um joguinho. É uma lupa, igual a gente viu na última aula. Ela aumenta, ó, o que tá mostrando ali. Tá vendo? Ela deixa maior para vocês enxergarem. Então, quem tiver como pegar um celular e olhar, aí vocês conseguem ver. Então, é a mesma informação que está falando no livro. Ó. Nesse tablete de argila foram registradas informações a respeito de alimentos, como quantidade de óleo vegetal, de farinha e de pães. E aí a gente consegue olhar mais de pertinho, né? Entender um pouco mais esses riscos aqui, essas imagens que não dá para entender muito bem. Muito bem. Após ler os textos, responda as questões. Como os mesopotâmios faziam os seus registros escritos? Então, como que eles faziam? Em cunhas, num tablete de argila. Então, escrevam lá. Os mesopotâmicos registravam, faziam seus registros, né, em cunhas, com cunhas, né, em tabletes de argila. Tablete de argila como se fosse uma... Eles deixavam assim compridinho, né? Igual assim, ó. Ficava tipo um tabletinho, quadradinho. E ali eles faziam. Indique com um X o tipo de informação registrado no tablete de acordo com a explicação que acompanha a imagem. Então, esse aqui é família, religião ou alimento. O que está mostrando aqui? Alimentos, né? Está mostrando respeito de alimentos, como quantidade de óleo vegetal, farinha e pães. Justifique-se a resposta. Bom, você pode copiar o que está falando aqui, ó. De acordo com o texto, né? Foram registradas informações a respeito de alimentos, de quantidade de farinhas, de pães e óleo. Ok? Tudo bem. No espaço a seguir, crie símbolos para registrar uma informação semelhante à que foi apresentada na imagem. Bom, então aqui nessa atividade da letra C, vocês vão fazer sozinhos. O que é para vocês fazerem? Criar um símbolo para mostrar uma informação semelhante. Então, qual é a informação que está sendo passada aqui? Sobre alimento. Alimento, farinha, pães, óleo, tá bom? A quantidade usada de cada um. Então, vocês vão criar, como vocês vão fazer um tablete aqui, desenhar tipo como se fosse um tabletinho de argila, e nele você vai fazer os símbolos, tá bom? Você pode ver que os símbolos usados aqui não são os mesmos usados na primeira página que a gente viu. Que tinha lá o desenho do peixe, o desenho da água, são diferentes, né? Então, aqui você vai criar o seu também, tá bom? Para representar. E aí, embaixo, você escreve o que está mostrando no seu desenho, certo? Bom, galerinha, por hoje, nossa aula de história é só. Essa é a atividade que nós vimos, estudamos, tá bom? E na próxima aula, a gente vai aprender um pouquinho sobre a escrita egípcia, tá certo? Então, façam essas atividades aqui da página 23 e a gente se encontra na próxima aula, tá bom? Então tá, um beijo e até mais. Tchau, tchau!